Olá, sobreviventes! Hoje nós não vamos ter nosso episódio normal, né, do nosso podcast. Nossos amigos hoje e eu vamos ter um treinamento no trabalho. Para essa semana resolvi fazer algo diferente, então eu vou deixar gravado aqui esse vídeo, onde eu vou reagir à entrevista que o Elder David J. Bednar deu a Carol Vasselay do canal Mais Fé e ao Lucas Guerreiro, do Central das Escrituras. Eu particularmente achei ótima a entrevista, essa oportunidade de ouvir um apóstolo do Senhor falando diretamente para esses dois jovens adultos de um tema tão atual e marcante, né? Então, do que se trata, né, essa entrevista, né? Então, eles fizeram essa entrevista celebrando, né, um discurso que o Elder Bednar deu há 10 anos atrás, né? Onde ele falou aí desse impacto, né, da mídia, né, na nossa vida. E, então ele foi dado em agosto de 2014, lá na BYU, né? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu não vou passar a entrevista, né, na minha intenção aqui é fazer um react, né, discutir um pouquinho o que a gente pôde aprender, as palavras que o Elder Bednar falou, né, nesse discurso, e que tem um pouco a ver também com o nosso tema, né, de sobrevivência espiritual, né? Então, eu me chamo Alexandre Teles, eu sou coordenador dos seminários e institutos aqui em Belo Horizonte, e é um prazer estar com vocês aqui hoje e de poder fazer isso, né? Fazer essa transmissão para vocês e falar um pouquinho sobre esse discurso do Elder Bednar. Não esqueçam aí de marcar aqui a sua frequência, né? Aqui, fazer a sua inscrição aqui nos nossos cursos aqui do Instituto. É sempre importante marcar aqui, tem o link na descrição para você poder se inscrever, para você poder participar dos cursos, né, como esse que nós estamos tendo em formato podcast, que é o Guia de Sobrevivência. Então participem, façam sua inscrição e participem aí do Instituto, né? Nós também sigam-nos aí nas mídias sociais, no @seminários.institutos.bho, tanto aqui no YouTube como no Instagram, você vai poder nos encontrar lá. Então curtam aqui, compartilhem esse vídeo, se for auxiliar vocês aí. Então, o nome do discurso, né, do Elder Bednar é Varrer a Terra por meio das redes sociais, né? Então, foi dado há 10 anos, como eu falei, 2014. Vamos pegar aqui um pouquinho de cada parte aqui da entrevista, ver um pouquinho das respostas e o que a gente pode aprender com o Elder Bednar, que nos ajuda a sobreviver, né, nesse mundo digital e como podemos compartilhar o Evangelho com aqueles que conhecemos, né? O Lucas, ele começa ali fazendo a primeira pergunta, né? Ele fala: você tem algum conselho inspirado que pode nos ajudar a ser bem-sucedidos hoje, né? Então, o que pode nos auxiliar, né, nesse mundo de hoje, né, nas redes sociais, né? Depois desses 10 anos desse discurso, né, as coisas mudaram bastante. O Elder Bednar vai falar um pouquinho sobre o quanto ao longo desses 10 anos as coisas mudaram, né? Como o ritmo da mudança, né, nesses 10 anos, ele diz que na época tinham 2 bilhões de pessoas que acessavam as mídias sociais, hoje são 5 bilhões, 2,5 vezes maior, né, do que ela naquela época, né? As mídias sociais, tinham mídias sociais hoje que não existiam naquela época, como o TikTok, por exemplo, né? Então, essa mudança acelerada, né, pode intimidar as pessoas, né, para poder usar a mídia e compartilhar o Evangelho, né? Muitos não se sentem à vontade aí com a mídia social, então ele dá alguns conselhos, né? Vamos ver um pouquinho aqui das respostas, né, do Elder Bednar para essa pergunta aí, né? O que ele compartilhou aqui, né, com nossos amigos aí, com o Lucas e com a Carol. Então, ele fala aí que a pessoa pode ficar intimidada, né? Então, vamos ver aqui um pouco das palavras aí.
simplesmente pelo ritmo da mudança à medida que ela ocorre. Acho que o princípio inicial é que você não precisa saber tudo, você não consegue, você nem precisa saber muito. Basta conhecer alguns procedimentos operacionais básicos e alguns princípios orientadores que lhe permitirão utilizar as redes sociais de forma eficaz. Então ele começa falando um pouco que você precisa saber o básico ali, saber usar, como é que funciona ali a mídia social, saber mexer um pouquinho. Então você tem que fazer um pouquinho do dever de casa, né? Ele vai falar um pouco sobre isso lá, né? Deixa eu ver um pouquinho mais aqui das palavras do Adebed. It's so big, it moves so fast. Então as coisas vão acontecer tão rápido, né? Aí você pensa, eu não posso fazer isso, qualquer um pode fazer isso. Então há locais para receber assistência, não é complicado, não é difícil de fazer, mas as pessoas podem ficar desanimadas apenas pelo tamanho, pelo poder disso inicialmente. Então ele fala um pouquinho disso, né? As pessoas podem ficar um pouco intimidadas, né, pelo tamanho, essa mudança, como é acelerada as questões da mídia social, mas não precisamos ficar assim, né? Podemos utilizar a mídia para esses propósitos que ele falou, né? Então, só pontuando algumas palavras, né? As pessoas podem ficar intimidadas, né? Mas você não precisa saber tudo, né? Foi algo que eu marquei ali em relação ao que ele disse. Você precisa conhecer os procedimentos operacionais básicos, né? O básico ali, saber como postar, como enviar uma mensagem, né? E qualquer um pode fazer isso, né? Então, esse é o desafio, né? Usar as mídias sociais para, de alguma forma, prestar seu testemunho, auxiliar aqueles que precisam, compartilhar suas palavras, né? Então, esse é o momento, né? E vocês são muito capazes, né, de fazer isso. E já tem abençoado a vida de muitos. Então, quando a gente compartilha as coisas simples do nosso dia a dia, da maneira como a gente vive o Evangelho, pode fazer toda a diferença. E a gente vai ver isso mais para frente aqui. Vamos ver a próxima pergunta aqui. Sintetizando, né, o que a Carol perguntou, ela falou como as pessoas podem receber inspiração e orientação do Pai Celestial a respeito do seu papel de varrer a terra com a verdade do Evangelho, né? Que foi o convite dele, né? Varremos a terra com a verdade do Evangelho. Então, como é que a gente pode fazer isso, né? Como é que a pessoa pode se sentir inspirada e orientada para saber como fazer isso, né? Então, essa foi a pergunta ali da Carol. Vamos ver um pouquinho do que o Adebed, né, falou, né? Então, ele começa falando primeiro que as pessoas às vezes sentam e esperam. Vamos ver mais. Sometimes people sit and wait for the inspiration para a inspiração venha, então elas farão alguma coisa. In fact, it Na works verdade, exactly ela the funciona opposite way. exatamente de maneira You oposta. start to do something, Você começa a fazer alguma coisa e aí a inspiração vem. My advice to Meu people conselho about para as receiving pessoas sobre inspiration como is receber do inspiração é something. faça alguma Don't coisa. sit and wait Não fique for sentado all night esperando to que deliver Moroni lhe a message entregue uma to you mensagem about here's what you're sobre o que supposed você to deve do. fazer. So you need to do some Então você homework. precisa fazer You um need pouco. to Né? Você understand precisa a little bit entender um about pouco social sobre mídia media and how it social, como é works. que ela funciona. You need to think Você about precisa who's the pensar em audience quem é o público that I'm trying to que reach. estou tentando alcançar And then get to work. And e in trabalhar. that E work, nesse you trabalho do, que the você inspiration faz, a will come. inspiração virá. Então, não é ficar sentado esperando a inspiração, é isso que ele está dizendo, né? Você precisa fazer alguma coisa, né? Então ele fala que às vezes as pessoas seguem essa maneira, né, de pensar, bom, vou fazer de tudo, que receber a inspiração, depois que a inspiração vir, eu vou fazer alguma coisa. E ele fala que o processo é o inverso, né? Que primeiro eu preciso fazer alguma coisa, e à medida que eu estou trabalhando nisso, aí a inspiração vem, né? Só pontuando isso, né? Então ele fala sobre isso. Ele fala também sobre você começa a fazer alguma coisa e a inspiração vem. É assim que deve fazer, né? E ele fala bem enfático, né? Meu conselho para as pessoas receberem a inspiração é façam alguma coisa. Então, se você quer receber a inspiração do Senhor em sua vida para fazer algo, né, seja relacionado aí às mídias sociais, estamos ouvindo aqui um conselho de um apóstolo do Senhor. Faça alguma coisa.
Então você começa a fazer e a inspiração vai vindo, né? Muito interessante isso, né? A gente acha que deve receber a inspiração e aí agir, né? Então, se você apenas sentar e esperar pela inspiração, disse o Elder Bedin, pouca coisa irá acontecer, né? Pouca coisa vai acontecer, né? Então haja, seja ativo e proativo, faça alguma coisa, comece com as coisas simples, compartilhe o Evangelho, né? E a inspiração vem, né? Tem uma outra mensagem do Elder Bedin, né? Ele falou para os educadores religiosos, né? Ele falou que muitas vezes a gente acha que não houve o Espírito, né? Que o Espírito, mas ele é muito mais comum, né? Às vezes a gente acha que vai ser algo, né, grandioso, né? Que a gente vai ter uma visão, vão ver anjos, né? Mas a inspiração vem de maneira simples, né? E é para todos, né? Não é só para os apóstolos, profetas, mas todos podemos receber a inspiração e a orientação do Senhor na nossa vida. Então, apenas faça alguma coisa. Muito bem. O Lucas, ele faz outra pergunta, né? Qual o seu conselho para uma pessoa que tem medo de falar sobre o Evangelho online? Porque não é um lugar saudável, né? Ele fala, realmente, a gente pode ser atacado, ser criticado, né? Na internet, né? Ele completa a pergunta, né? Ele fala mais assim, o que você pode dizer para alguém que ter coragem ou fé para se expressar e compartilhar o Evangelho online? Então, às vezes realmente a gente tem os haters, né? Conhecemos aí, podemos ser atacados de várias maneiras, né? Então, o Elder Bedin vai falar algumas coisas, vai dar alguns conselhos a esse respeito, né? E eu gosto muito do que ele vai iniciar ali, ele vai iniciar ali, já pontuar o que ele diz logo no princípio ali. Ele diz que a melhor maneira para compartilhar o Evangelho é quando cada um de nós o vive. Então essa é a maneira melhor de compartilhar o Evangelho. Se eu vivo o Evangelho, eu vou poder compartilhá-lo, né? E vamos ver aqui as palavras do Elder Bedin sobre isso. If you just sit and wait for the inspiration, not much will happen. I think the best way A to maneira de spread the espalhar o gospel Evangelho is for each of us to live é it. quando cada um de nós o vive. We, as Nós, como disciples discípulos of do Savior, Salvador, live a distinctive vivemos uma life. vida distinta. It doesn't follow Não the seguimos o pattern. padrão do mundo. Now, in no Agora, way am I de forma trying to alguma, tell estou people what tentando they should or dizer às should not pessoas, né, o post. que elas devem ou não If someone postar. feels Se impressed sentirem o to desejo share their de testimony, prestarem seus they should do testemunhos, that. vocês devem fazer isso. But a person Mas can uma pessoa also, também pode, in the simplest nos aspectos of mais their simples lives, das suas vidas, help people see ajudarem as how a pessoas a disciple of verem como Jesus um discípulo de Jesus Christ Cristo lives vive, and thinks pensa e and age. acts. So it doesn't have to Então não be precisa in ser your face. na sua cara, né, It doesn't direto, have não to precisa be, ser um a instrumento blunt instrument contundente upside the na head. cabeça. It can be Pode ser as tão simple simples quanto as permitir letting people que as have a pessoas little bit of deem uma olhada into your life na sua as vida you enquanto live the você vive o Evangelho. gospel. Então é muito interessante, né? Ele fala disso, que não precisa ser algo contundente, né? Não vou pregar, não é isso, é que eu vou mostrar aspectos da minha vida, momentos simples, né, da nossa vida, onde a pessoa vive o Evangelho, né? Ele até dá um exemplo, né, de pais que veem seu filho dando um discurso na primária. Para nós pode parecer uma coisa simples, corriqueira, né? Sempre acontece, mas para o mundo não é? Né? Ele fala de uma criança de 5 anos dando discurso, né? Para o mundo isso não é possível, né? Uma criança de 5 anos dar um discurso. Mas ela dá um discurso, né? E a gente vê isso tanto na igreja, ou presta um testemunho na reunião sacramental, né? E poder, as crianças falam, né? Então isso pode ser simples, né? Mas para o mundo isso não é possível, né? Essa é uma maneira diferente. Então, às vezes é isso, é mostrar aspectos simples da nossa vida, como estamos vivendo o Evangelho, né? O que estamos fazendo ali, né? Como ele disse, né? Como discípulos de Jesus Cristo, nós vivemos uma vida distinta, diferente do padrão do mundo. Uma pessoa pode mostrar um aspecto simples aí da sua vida, né?
ajudar as pessoas a ver como discípulo de Jesus Cristo vive, pensa e age. Olha só, que fantástico, né? Então compartilhem coisas simples da sua vida, no dia a dia, na igreja, ao prestar um testemunho, ao ouvir uma criança prestar seu testemunho, ao fazer uma oração e saber que o Senhor respondeu a sua oração na sua vida, te auxiliou, né, de alguma forma, né? Às vezes ele vai contar mais para frente na resposta a uma outra pergunta, né? Às vezes podemos compartilhar uma experiência de uma oração respondida, mas às vezes a gente está sofrendo por uma doença, por algo assim, mas aí nós podemos ser simplesmente, né, confortados, né? Talvez não vamos ser curados, ser auxiliados, mas aquilo te auxiliou, né, de alguma forma. Então, essas coisas simples que a gente pode compartilhar a respeito do Evangelho, vamos fazer, né? As pessoas verem como o discípulo de Jesus Cristo vive, pensa e age, né? Depois a Carol faz outra pergunta, né? O que podemos fazer para evitar o desânimo e lidar com as críticas com mais facilidade, né? Então esse é o grande receio de postar as coisas nas mídias sociais, né? Lidar ali com as críticas, né? Ser atacado, né? Então como é que a gente pode fazer, né? Então a Beth vai falar um pouquinho sobre isso também, né? Deixa eu ver aqui. Well, let me begin with a very important gospel principle. Every baptized. Ele fala que vai começar com um princípio importante ali do Evangelho, né? E essa nossa responsabilidade, né? Quando a gente é batizado, cada membro da igreja. Então, cada membro da igreja de Jesus Cristo nos últimos dias, que recebeu pela imposição das mãos o dom do Espírito Santo, responsável para servir, né, de testemunha de Jesus Cristo em todos os momentos, em todos os lugares e em todas as coisas. E a mídia social e a internet oferecem oportunidade para nós, para cumprir essa responsabilidade, mas é uma maneira de fazer isso. Alguém sem dúvida escreverá: você inventou isso? Você está imaginando isso? Bem, se é isso que eles acreditam, ótimo. Isso não vai mudar a minha experiência e o que vai ser verdade. Então, além da crítica, você só precisa escolher não deixar, né? Não se deixe levar aí pela crítica, né? Pelo ataque, né? Mas você deve saber, né, quem você é e o que você acredita. Porque você será criticado por alguém, sobretudo o tempo todo. Jesus foi, certo? Isso faz parte de ser um discípulo. Fantástico, né? Então, você tem essa responsabilidade, ser uma testemunha de Cristo, em qualquer momento, em todos os lugares, em todas as ocasiões que aparecer, né? Então, você tem que saber quem você é, o que você acredita, porque você vai ser criticado por alguém, sobretudo o tempo todo. A gente passa por isso, né? E aí ele fala que isso, quando ela pergunta, né, sobre o exemplo de Cristo, né, o Salvador passou por isso, né? Ele foi criticado, né? Foi dito que ele estava endemoniado, ou que estava louco, né? Várias vezes, né? Mas isso faz parte de ser um discípulo, né? De seguir o Salvador. Então, ele fala ali de não temer a crítica, né? Mas que você saber, né? Ter essa certeza, né? Então, quando você está prestando testemunho, quando você está compartilhando algo com alguém, seja na mídia social, pessoalmente, ou está defendendo aquilo que você acredita, né? Seja relacionado ali da castidade, a palavra de sabedoria, o mundo vai achar talvez isso ridículo, né? Viver isso nesses dias. Mas você deve ter a certeza de quem você é, do que você acredita e por que isso vai acontecer mesmo, né? Então tenha essa certeza, essa firmeza, né? Então isso aí faz parte, né, de ser um discípulo de Cristo. Depois o Lucas ele pergunta, deixa eu ver aqui, a próxima parte, se tem algum conselho ali, deixa eu ver, não, acho que para aqueles que usam a internet demais, né? Às vezes passa muito tempo ali na internet, nas mídias sociais, né?
vai se perdendo, né? A gente acontece com todos, né? Pode acontecer, né? Vai passando de um vídeo para o outro, arrastando de uma mensagem para outra, quando vai ver, passou horas, né? Horas na internet, né? Então, vamos ver as palavras do Elder Bednar sobre isso. Deixa eu ver aqui um pouquinho. I said to this one elder, I said, sim. Ele conta primeiro que teve uma experiência, né, na missão, logo que eles implementaram, né, o uso dos celulares, da mídia na missão, né, e ele foi nessa missão explicar, né, como poderiam utilizar essa mídia social, né, falou para os missionários, né, então ele compartilhou sobre isso, né, ele apresentou ali os missionários como utilizar os dispositivos, era o começo disso ali nas missões, né. Então ele coloca bem claro ali que os dispositivos digitais são uma ferramenta, né? Que os missionários tinham um propósito, eles tinham que continuar com o seu propósito missionário e utilizar as mídias como uma ferramenta para atingir esse propósito. Então ele dá um passo a passo aqui, né? Primeiro ele diz que deve identificar o seu propósito. Vamos lá. identify your purpose, use the tool, Use a ferramenta e quando você cumprir o propósito, desligue. Então primeiro você identifica o propósito, usa a ferramenta para cumprir esse propósito. Depois que você cumpriu o propósito, usou a ferramenta e atingiu o propósito, desliga a ferramenta, né? E pode parecer meio forte, né? Ele vai falar sobre isso, né? Pode parecer ridículo, né? Esse passo a passo, mas é como deve ser, né? Vamos ver mais. Eu tenho um propósito, eu tenho uma ferramenta. Depois de usar a ferramenta e atingir o objetivo, desliga a ferramenta. E ele pergunta se isso respondeu a pergunta. Então é isso, né? É simples. Talvez seja doloroso para alguns, né? Mas você vai entrar na mídia social, identifica um propósito. Por que eu estou fazendo isso? Usa a ferramenta, cumpre aquele propósito e desliga, né? Senão você vai passar horas e horas ali, né? Esse é o conselho do apóstolo do Senhor, né? E, bom, depois... mas ele fala... Aí o Lucas faz outra pergunta para ele, né? Que às vezes você vai lá na mídia social para ter um propósito específico, vai compartilhar o evangelho, vai fazer algum trabalho e tudo, vai sair da mídia, muito bem. Mas quando você quer somente relaxar, entrar ali para... Muitos fazem isso, né? Querem passar um tempo realmente ali na mídia social, né? Então o Lucas pergunta se tem algum conselho para alguém que está perdendo tempo nas redes sociais. E o que ele diz, né? Que está usando ali só para relaxar, né? Então vamos ver um pouquinho mais aqui o Elder Bednar aqui. Então se você vai usar ali só para relaxar, vamos ver qual foi a resposta. Bem, eu seguiria o conselho que eu acabei de dar. Qual é o seu propósito? Se for só para relaxar, você deve ter um limite de tempo, que pode ficar ali infinitamente. Tem que haver algum elemento de disciplina. Vou gastar 20 minutos e pronto. Coloque um despertador. Quando tocar, saia. As pessoas pensam que isso é ridículo. Acho que é ridículo ficar 4 horas sem fazer nada e não saber por que está fazendo isso. Isso é ridículo. Então tenha disciplina para saber qual é o seu propósito. Vou relaxar por 20 minutos. E isso é o suficiente. Agora, se alguém é totalmente viciado, isso é possível. Pode ter necessário procurar ajuda. Busque aconselhamento ou assistência profissional para poder se livrar desse hábito destrutivo. Mas voltamos à mesma coisa. Eu tenho um propósito, vou fazer isso por um período de tempo e pronto. Então é isso. Eu vou entrar lá, né? Voltando de novo. Identifique um propósito, use a ferramenta, cumpra o propósito, desliga a ferramenta. É um apóstolo do Senhor falando, né? Dando esse conselho. Eu achei fantástico, né? Então, se eu vou relaxar, se eu estou ali só para
me divertir por um momento, estabeleça um tempo, senão a gente fica infinitamente ali, levado de uma para outra tela, de uma distração a outra, de um jogo para o outro, né? Ou horas em um jogo, né? Então, vamos ouvir o profeta. Qual é o seu propósito? Relaxar? Então, deve ter um limite, não pode ficar ali infinitamente. Deve haver um elemento de disciplina, então você tem que ter uma disciplina em relação ao uso da mídia social, determinar um tempo e sair quando o tempo determinado terminar. Bom, mais uma aqui, como as redes sociais te ajudam como discípulo e como apóstolo de Jesus Cristo hoje, né? Foi a pergunta da Carol ali no final, né? Então vamos ouvir ali as palavras finais aí do apóstolo. Deixa eu me lembrar aqui, a pergunta é essa aqui, ó. Então, como as redes sociais te ajudam aí como discípulo hoje, né? Discípulo de Jesus, um apóstolo de Jesus Cristo. Cada inovação tecnológica, como as mídias sociais, é inspirada e tem um propósito fundamental para ajudar as pessoas a aprender e entender e finalmente aceitar o Evangelho de Jesus Cristo. Qualquer tecnologia tem isso como objetivo principal. Agora, o adversário sempre vai cooptar ou usar uma tecnologia inspirada para alcançar seus propósitos malignos. Então, a tecnologia em si não é boa ou má, mas depende das pessoas que a usam. A rede social está mudando a maneira como as pessoas vivem, seja para o bem ou para o mal. Portanto, sempre há preocupações, sempre há perigos, precisamos nos preparar, né? Os perigos não são motivo para a gente abandonar essa tecnologia em prol do uso da justiça ou da retidão, né? Então, tem preocupações que a gente tem que tomar, tem perigos, mas não podemos abandonar a tecnologia, precisamos usar ela para a retidão, né? Para princípios retos, né? É fantástico, né? Essa pergunta foi muito boa e as palavras do Elder Bednar, né? Que cada inovação é inspirada, né? Então a mídia social, tudo que temos hoje é para o uso do Senhor, né? Ele fala ali que é para o propósito fundamental para ajudar as pessoas a aprender, a entender e finalmente aceitar o Evangelho de Jesus Cristo. Como ele falou, a tecnologia em si não é boa ou ruim, depende das pessoas que as usam. E por fim, né, há perigos, mas não é o motivo, né, para a gente abandonar essa tecnologia em prol do uso da justiça, para usar, né, para a retidão. Né? Então, estamos chegando aqui ao final desse vídeo. Né? Não se esqueçam aí de marcar aí sua frequência, né, vai estar na descrição. Marquem aí, lancem, participem. Na semana que vem nós voltamos, né, no nosso formato normal ali do podcast. Então cada um possa participar e possa trazer inspirações aí para a sua vida, né? Então vamos ouvir aqui por último aí o testemunho, as palavras finais do Elder Bednar e encerrar aqui nossa transmissão. Meu testemunho é que essas tecnologias são inspiradas para propósitos justos. Nós somos discípulos da Terra hoje, nesse momento, que precisam receber inspiração para saber como usar essas ferramentas para cumprir os propósitos de Deus. Ele vive. Jesus, o Cristo, é seu Filho unigênito e amado. Eles estão interessados em saber como estamos aprendendo a usar essas ferramentas, nos estão ajudando a aprender como usar essas ferramentas para cumprir os seus propósitos. Sei que isso é verdade, estou animado com o que fizemos, mas estou ainda mais animado com o que estamos aprendendo e continuaremos a aprender no futuro. Né? Então essas aí foram as palavras aí do Elder Bednar, do apóstolo do Senhor. Então, eu queria
concluir parabenizando aí o Canal Mais Fé, através da Carol e o Central das Escrituras com o Lucas por essa entrevista inspirada. Vou deixar aqui na descrição o link, né, para você assistir a entrevista aí na íntegra, seja no Canal Mais Fé ou no Canal Central das Escrituras, e poder aprender com o apóstolo de Deus. Então, obrigado aí pela participação de todos, né? Como já temos dito, não deixe aí de participar. Então, até a próxima.